Olá, irmãos, graça e paz, amém? Hoje aqui no hall da igreja, comentando 1 Coríntios capítulo 5, na nossa série de vídeos do relógio de oração, amém? E eu fico feliz de poder estar aqui com vocês, trazendo da palavra de Deus na unção do Espírito, né? Como vocês podem ver, a série de vídeos, ela é gravada diária, amém? E tem um propósito de nós levarmos uma explicação básica do capítulo que nós estamos estudando. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, chegamos ao capítulo 5. Aqui vai falar sobre a impureza na igreja, como a igreja deve tratar a questão da disciplina, como deve ser a reflexão a respeito da disciplina, como deve acontecer a exortação a respeito da disciplina e o propósito da disciplina. Então aqui Paulo vem trazendo, né, ainda aquela admoestação de muitos que duvidavam do seu apostolado, e Paulo disse, Deus me deu um poder para edificar, mas já que muitos estão questionando se em mim tem poder, o que é que vocês querem? Eu irei ter convosco com vara ou com espírito de mansidão? Então ele diz, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Está inchados, e nem ao menos vos entristecesses, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asnos da sinceridade e da verdade. Amém, irmãos? Então é muito importante nós entendermos isso, que a nossa reunião, elas tem que estar recheada de amor, de verdade e de sinceridade, e não em dissolução, não em contendas, não em partidarismos. Então aqui nós vemos que a igreja de Corinto estava inchada porque alguém fazia parte da comunhão ainda, da igreja, mesmo cometendo um pecado muito grave, que era está fazendo relações ilícitas com a sua madrasta, a mulher de seu pai. E isso até entre os pagãos era uma abominação. Se nós formos ver Moisés lá em Levítico, ele vai dizer que isso não pode acontecer. É um pecado realmente muito grave. Mas a igreja estava tão inchada que estava dando a destra de comunhão, estava desenvolvendo comunhão com esse homem que praticou esse ato. E Paulo vai mostrar a importância da igreja exercer a disciplina, para que os outros temam, para que os outros andem em temor. Amados, andar em temor não é andar em medo, amém? Andar em temor é andar em respeito para com Deus e para com o ambiente que Deus nos insere, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sociedade. Nós como cristãos precisamos ser exemplos, amém? Então é muito importante nós vivermos uma vida de santidade, uma vida que está fundamentada, né, na sinceridade e na verdade. Então Paulo vai dizer aqui, olha, vocês estão tão inchados que vocês não se preocupam nem com quem está cometendo esse tipo de pecado. Nem ao menos vocês excluíram da comunhão. Amém? E ele diz, eu já determinei juntamente vós e o meu espírito que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para que o espírito seja salvo. Paulo não estava abolindo aqui esse irmão para o inferno, não. Amém? Paulo estava querendo que esse irmão ele fosse disciplinado para que ele pudesse voltar novamente a viver em sinceridade, em verdade, em justiça e em santidade. Então é muito importante nós entendermos aqui essa questão da Páscoa. Ele diz assim, tirai o fermento. Fermento na Bíblia representa pecado. Um pouquinho de fermento colocado na massa, levê da massa toda. Um pouquinho de fermento na igreja vai influenciar a igreja toda. A igreja precisa entender que ela necessita viver em santidade, que ela necessita viver em sinceridade, em verdade, em justiça e em amor, irmãos. Então é muito importante nós buscarmos isso, amém? Paulo vai falar aqui também sobre algo que ele já tinha escrito numa carta anterior a essa, que é 1 Coríntios.
Essa carta se perdeu na história, nós não temos acesso a ela, mas ele vai dizer aqui no versículo 9, olha, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E aqui ele vai dizer algo equilibrando, que não é uma pessoa que está no mundo, que vive na prostituição. Ele está falando com aquele que se diz irmão, uma pessoa que já foi iluminada, uma pessoa que já foi salva, uma pessoa que já vive no convívio da igreja, mas está andando em prostituição. Paulo está dizendo aqui, olha, não se associe com eles. Amém? Para quê? Para que eles sintam tristeza do seu pecado, para que eles se arrependam. E se a igreja ficar se associando, ele vai achar que está normal, vivendo esse tipo de vida. Irmãos, e para um cristão, esse tipo de vida no pecado não é normal, é anormal. Amém? A Bíblia o tempo todo está dizendo, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Deus quer que a gente viva uma vida de santidade, de verdade, de sinceridade e de justiça. Amém? Aí ele vai dizer no versículo 10, isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que são de fora? Não julgais vós o que está dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém? Aquele que vivia na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é um iníquo. E ele tem que ser disciplinado pela igreja. Amém? Para quê? Para que ele, cheio do isolamento. E quando ele fala que ser entregue a Satanás, é bem interessante o que a minha Bíblia diz aqui. Amém? Que nós podemos observar essa questão do ser entregue a Satanás. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Amém? Que Paulo fala aqui. Ele diz aqui, olha, versículo 5, entregue a Satanás. Mais do que o ostracismo da igreja, implica uma remoção do poder protetor de Deus, que permite que Satanás opere. Atos 26, 18, 1 Timóteo 1, 20. Destruição da carne. A disciplina administrada ao inflator e os sofrimentos resultantes resultariam em espírito de humildade e arrependimento. O texto não nos informa exatamente como libertar nesse processo. Mesmo deixando determinadas perguntas sem resposta, a intenção final é clara. Paulo diz, mas que o espírito seja salvo. Poderia parecer, entretanto, que alguns elementos teriam incluído abandonar o companheirismo, no versículo 9, e perder o grupo, Mateus 18, do 17 ao 20, para as consequências de sua desobediência persistente. Esse irmão aqui, ele não somente tinha caído em pecado não, mas ele estava desobedecendo e querendo permanecer na prática do pecado. Então Paulo diz, para esses a igreja tem que disciplinar. Amém? E como é que a igreja disciplina? Irmãos, dialogando. Jesus fala lá em Mateus 18, o texto aqui, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele sozinho. Se ele se arrepender, ganhasse teu irmão. Se ele não se arrepender, chama 2 testemunhas e vai ter com ele. Se ele não se arrepender, chama a igreja. E se ele não se arrepender, considere ele como gentil e publicano. Ou seja, ele não pode fazer parte da convivência da igreja. Por quê? Ele está fermentado. Ele está envolvido pelo pecado, seduzido pelo pecado. E ele vai acometer outros irmãos que estão buscando a santificação, a viver também uma vida dissoluta e de pecado. E essa não é a vontade de Deus. Amados, o salário do pecado é a morte. O pecado é bom, mas o salário é ruim. Amém? Aqueles que semeiam na carne, Paulo diz que da carne vai colher corrupção e morte. Isso não é uma colheita boa não. Amém? Em Gálatas ele fala isso. Ele diz, mas os que semeiam no Espírito, do Espírito colherão vida e paz. E é isso que nós queremos. Vida e paz. Amém? Então que Deus te abençoe. Este é o comentário de hoje. Sei que não é um comentário muito fácil, mas na igreja muitas vezes precisa de exortação, de disciplina, amém? E nos casos mais extremos, de entrega a Satanás mesmo. Para que a carne seja destruída, mas o espírito ser salvo. Amém? É melhor a pessoa viver aqui 30, 60 anos sofrendo, mas a eternidade com Cristo, do que viver aqui esses 30, 60 anos sem ser disciplinado, amém? E poder perder a sua salvação e passar a eternidade no inferno. Então é uma coisa que nós precisamos zelar, é pela nossa salvação. Amém, irmãos? Um crente nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele pode pecar, mas ele não vai viver na prática do pecado. Ele vai abandonar
rapidamente aquela prática e vai viver em santidade, vai viver em sinceridade e em verdade, tanto diante de Deus como diante dos homens. Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã.